Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança. E você é sempre muito bem-vindo aqui nos nossos resumos e fica o convite para que você possa, além de assistir os nossos resumos e escutar, fica o convite para que você possa também compartilhar com outras pessoas e compartilhando com outras pessoas, você vai estar compartilhando esperança através da lição da escola sabatina. A lição de quinta-feira, dia 22 de maio de 2025, tem como título Ensinar os transgressores os teus caminhos. Interessante que a lição da escola sabatina de hoje, ela ressalta novamente Isaías, né? Aquela experiência que o profeta teve ao ser purificado de seu pecado. E a consequência dessa purificação foi que o profeta Isaías aceitou, então, o chamado de Deus para o serviço. E aqui nós já podemos tirar uma lição bem interessante. Vale lembrar que eu estou extraindo aqui uma parte, né, ou pontos, né, do guia de estudos que nós estudamos através da lição da escola sabatina. Então, quando o profeta Isaías, ele aceitou o chamado de Deus, mas primeiramente ele foi purificado e depois somente ele então aceitou o chamado de Deus, aqui é uma experiência maravilhosa. Por quê? Porque é impossível proclamar a salvação, proclamar o perdão, o amor de Deus, sem ter passado por essa experiência, ou seja, que experiência? De receber esses elementos pessoalmente e entender que esses elementos a gente só consegue alcançar o perdão, entender o amor de Deus, aceitar o chamado dele, somente isso acontece através da pessoa de Jesus Cristo. Tanto que o Salmo 51, versículo 7 a 15, coloca a experiência de um outro personagem da Bíblia, que é Davi. Davi, após ser perdoado, ele prometeu fazer algo. E essa promessa, que se encontra então nos versículos 7 a 15 do Salmo 51, Davi, após ele reconhecer então essa necessidade de purificação, ou seja, do perdão de Deus, ele promete ensinar os transgressores a louvar a Deus e também a testemunhar da salvação. Como que Davi, sendo pecador que nem nós, ele não só entendeu, mas reconheceu essa necessidade de purificação, ou seja, de perdão de Deus. A partir do momento, então, que ele experimentou essa experiência, então ele se colocou à disposição, mesmo sendo um ser humano pecador, mas a partir do momento que Deus atuou na vida dele, ele quis então transmitir isso para outras pessoas, ensinar isso sobre o perdão de Deus. Aí vem o título de hoje, né? Vou voltar a resgatar um pouquinho, que é ensinar aos transgressores os teus caminhos. E aí, como que a gente ensina outras pessoas se a gente não foi ensinado? Então, essa é uma lógica que eu e que cada um de nós, para a honra e glória de Deus, temos que entender. Nós jamais vamos conseguir ensinar algo que a gente foi ensinado. E quem nos ensina? Jesus, através da sua palavra. Tem uma frase bem interessante que a gente só consegue ensinar, ou seja, ou melhor, a gente aprende com as nossas experiências, né, tanto experiências boas ou ruins, mas também aprendemos com as experiências dos outros. E a Bíblia, ela é maravilhosa porque ela nos ensina as virtudes, mas também os defeitos dos personagens bíblicos. E quando a gente entende, e tira cada lições dessas experiências, né, tanto positiva como negativa, a gente também aprende com outras pessoas, mas também aprende com as nossas próprias experiências. Davi, ele aprendeu com a sua própria experiência errando, e ele entendeu o perdão de Deus, e a partir daí
ele pôde então, orientar outras pessoas. A lição também destaca que os remidos, né, são enviados de volta ao mundo para serem a voz de Deus. O mundo será iluminado pelo último apelo. E onde é que está esse último apelo, né? Lá em Apocalipse capítulo 18. Sai dela, povo meu. Então é interessante que, ao ler a palavra de Deus, nós temos esse entendimento. Por exemplo, Apocalipse 18, verso 1. A terra será iluminada pela glória dos anjos. Isso simboliza o quê, querido amigo, querida amiga? Simboliza o poder do derramamento do Espírito Santo na proclamação do Evangelho eterno. Então, é fundamental entendermos todos esses elementos aqui. Inclusive, Ellen White, inspirada por Deus, no livro Caminho a Cristo, na página 50, ela destaca que a salvação de Cristo gera o desejo natural de testemunhar sobre ele. Por quê? Porque naturalmente nós não temos esse desejo. Porém, quando a gente aceita Cristo, o Espírito Santo, ele atua de maneira poderosa em nós e a partir daí nós damos um outro passo. E qual é esse passo? O desejo de testemunhar tudo aquilo que Cristo fez por nós. E qual é a base? Se a gente pegar Apocalipse capítulo 14, versículo 6 a 9, onde a Bíblia destaca as 3 mensagens angélicas, ali é a base do evangelho eterno, ou seja, anunciar a esperança e anunciar também a salvação por meio de Jesus e também anunciar o juízo. E quando nós lemos Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 9, ali nós temos que ter um equilíbrio. E qual é esse equilíbrio? Tendo esses elementos que eu destaquei, ou seja, o evangelho eterno, mas que dentro desse evangelho eterno nós anunciamos a esperança em Jesus, a salvação por meio de Jesus, mas quando eu falo de equilíbrio, também nós temos que anunciar o juízo, ou seja, que todos nós vamos passar por um juízo e aqueles que aceitarem vão ter uma consequência, ou seja, aqueles que aceitarem Jesus vão ter uma consequência e aqueles que não aceitarem vão ter uma consequência. Uma pergunta bem interessante, a pergunta de número 5 de hoje, quinta-feira, diz: o que Davi prometeu fazer depois que Deus o perdoasse? A gente já analisou, mas vale a pena a gente ressaltar que Davi, ele prometeu ensinar os transgressores os caminhos do Senhor, ou seja, que eles deveriam louvar a Deus com alegria, com satisfação, e uma vez recebendo e entendendo e tendo essa experiência, eles então iriam seguir esse caminho de testemunhar a salvação que eles receberam. E aqui entra novamente, né, ressaltando que jamais a gente vai conseguir transmitir uma salvação que nós não recebemos. E para a gente receber e entender essa salvação, temos que ter sempre Cristo como centro dessa salvação. É fundamental entendermos isso. Eu quero finalizar com algumas lições, né? Fortalecendo tudo aquilo que nós já destacamos até o presente momento. A primeira lição é que antes de testemunhar, é necessário experimentar o perdão e a salvação pessoalmente. Segunda lição, querido professor, querida professora, Deus ele purifica os pecadores para que se tornem mensageiros poderosos do evangelho eterno. Ou seja, antes da gente se tornar um mensageiro, nós temos que ir, então, na essência dessa mensagem, que é Deus. E a partir do momento que nós temos esse entendimento, ele nos purifica, assim como purificou Isaías, lá no capítulo 6, entendendo que Isaías era um pecador. Isaías entendeu isso, e que ele sendo pecador, ele necessitava do perdão, e se ele necessitava do perdão, ele tinha que ir a Deus. Hoje, nós temos essa percepção que nós somos pecadores, carecemos da glória de Deus, então nós temos que ir na essência, indo na essência, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai nos capacitar, assim como capacitou
Isaías, Davi, assim como nos capacita nos nossos dias. Terceira lição: o verdadeiro evangelho nasce da experiência pessoal com Cristo. Ninguém consegue ter essa experiência sem ter esse verdadeiro entendimento que é nascer da experiência, e essa experiência vem somente de Jesus Cristo. Quarta lição: a mensagem final ao mundo está baseada no amor redentor de Deus e não apenas em evidências. As evidências, até elas podem fazer parte do processo, porém, a base é de fato que nós temos que ter ali a mensagem baseada no amor. E quando temos esse entendimento, nós vamos, por exemplo, lá em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, então, a vida eterna. A base do evangelho é o amor de Jesus Cristo, é o perdão, é o sacrifício. E você, uma vez entendendo isso, você vai transmitir amor, vai transmitir também a doação, vai transmitir também aquilo que Jesus Cristo fez por você e também vai fazer por essas pessoas que você vai compartilhar o evangelho. Uma quinta lição, e não menos importante: todos os salvos, eles são o quê? Eles são enviados de volta ao mundo, como luzes para os que ainda estão em trevas. Ou seja, qual é a etapa? A etapa é nós sermos purificados, ou seja, entendermos o evangelho eterno. Entender o evangelho eterno, nós somos então, assim como Isaías foi, assim como Davi foi e outros personagens da Bíblia, Abraão, enfim, assim como nós somos nos nossos dias, nós, uma vez entendendo essa mensagem do evangelho eterno, entendendo a salvação em Jesus, nós vamos ao mundo com humildade, com o reconhecimento de que nós somos pecadores também, mas nós nos tornamos pessoas não perfeitas, mas pessoas que temos esse compromisso, essa responsabilidade que uma vez é, entendendo o perdão de Deus, nós vamos transmitir ao mundo, ou seja, transmitir a outras pessoas a salvação que somente Jesus Cristo pode dar. Eu quero finalizar com uma citação de Ellen White, pregada por Deus, que ela diz o seguinte, que o cristão verdadeiro terá algo a dizer se já provou e viu que o Senhor é bom. No livro Caminho a Cristo, na página 50. No livro Atos dos Apóstolos, na página 592, ela diz que o evangelho da graça de Deus será proclamado com poder e a terra será iluminada com a glória do Senhor. Isso vai acontecer uma vez que os seus mensageiros, eles entendem o evangelho eterno com todos esses elementos que a gente analisou nesse resumo de hoje, e a partir daí nós vamos nos tornar mensageiros de Deus, proclamando o evangelho do Apocalipse 14 a todo mundo que necessita desta mensagem. Então, hoje nós, através desse resumo, analisamos a lição de quinta-feira, dia 22 de maio de 2025, que teve como título Ensinar aos transgressores os teus caminhos. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe também as tuas atividades nesta quinta-feira. E é claro, que Deus abençoe o teu resumo através aqui do canal Escola da Esperança.